Olá, aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa aula de algoritmos e programação estruturada. Eu sou a professora Vanessa Matias Leite e nessa aula nós vamos tratar das funções e da recursividade. A aula passada, então, nós estamos aprendendo, a parte da linguagem C, vimos principalmente a parte do condicional, daqueles desvios condicionais, como o if, o else, tá? O switch case também, e vimos alguns tipos de laços, o while, o do while e o for. Eles são essenciais para qualquer tipo de programação, porque geralmente os problemas no qual a gente resolve com a linguagem de programação sempre precisa de alguma decisão a ser tomada, ou tem alguns caminhos que podem levar a algum tipo de solução ali para determinado valor. E também a questão do laço, muitas vezes algumas alternativas devem ser compiladas, feito um laço contínuo até chegar ali numa determinada variável, então, que a gente consiga sair do laço, cumprindo a quantidade de laços feitos, a quantidade de repetições realizadas, tá bem? Então, a gente viu isso até aqui agora. E hoje nós vamos tratar das funções e da recursividade. Até agora, tudo que a gente implementou na nossa aula, a gente fez tudo no main. O main é uma função, é a função principal do compilador, é por lá que ele começa a startar o nosso programa. No entanto, nós podemos dividir o nosso programa em programas menores e assim fazer funções, tá? E por que a gente vai fazer então essa quebra do programa em subprogramas para criar funções? Porque assim o nosso código fica mais organizado e também nós temos o problema de não ter muitas recorrências. A gente acaba muitas vezes num código muito grande, se a gente não souber o que está implementado ou esquecer, a gente pode acabar tendo redundâncias dentro do código. Isso não é interessante, é linha desperdiçada, é tempo desperdiçado, tá bem? Então, as funções ajudam a gente a ter um código mais limpo e também a gente ter ali boas práticas feitas. A gente quebra o nosso problema em subproblema, fica mais fácil de fazer manutenção, tá bem? Então, são N vantagens com o uso de funções. Nós também veremos a recursividade, que é um tipo de função que a gente aplica, que chama ela mesma. Daí, ao longo da aula, nós vamos descobrir o porquê o uso da recursividade, tá bem? A nossa SGA de hoje, você está participando de um processo de seleção para entrar numa empresa de TI. E eles vão submeter você a alguns tipos de problemas, que envolva tanto a linguagem de programação C, quanto também alguma lógica. Então, você vai ter que conseguir resolver esses problemas para conseguir a vaga desejada de emprego. Procedimentos e funções. Nessa parte da aula, então, nós vamos entender mais sobre as funções, tá? Lembrando que até agora, tudo que a gente implementou, nós colocamos dentro do main. O main é uma função, mas nós vamos aprender como melhorar este código e fazer, então, um código mais limpo, mais claro, utilizando a funcionalidade, as funções. Vamos ao quadro, então, para a gente entender melhor o que é uma função. A ideia, então, é criar programas com blocos de funcionalidades, que vem de uma técnica de um projeto de algoritmo chamado dividir para conquistar, tá bem? Como que a gente começa, então? Aqui nós temos o nosso problema inicial. A partir dele, a gente tem que bolar uma solução, só que em vez de criar uma solução corrente, no qual nós vamos declarar cada passo, nós fazemos o quê? Nós subdividimos eles em subproblemas. Tá bem? Então, a gente faz subproblemas eles e acaba fazendo a solução para cada subproblema, tá bem? Então, a gente faz essa solução individual. E ao final, quando a gente tem a junção de todas as soluções, nós temos uma solução completa que abrange o problema inicial. Então, nós vamos conseguir solucionar o problema inicial através dessa quebra dele. Falando mais sobre a parte de funções, é um trecho, então, de código escrito para solucionar um subproblema. Nós vamos dividir a complexidade de um problema maior. Nós temos um problema muito grande
e vamos dividir para que a complexidade seja maior. Assim, a gente vai ter um código mais organizado e pensando em subproblemas, fica mais fácil encontrar a solução. Nós vamos também evitar repetições de código, tá bem? Por quê? Porque eu vou saber que já tem determinada função no meu código, tá? Eu não vou precisar implementá-la novamente. Geralmente, quando a gente implementa algum tipo de algoritmo que a gente fala linear, né, que não tem nenhum tipo de desvio para funções, a gente acaba repetindo o código porque fica bagunçado, é muitas linhas de código junto. Então, essa parte de dividir o problema ajuda a gente não ter esse gasto, né, de tempo fazendo funções já existentes. Temos também a parte de modularização. Nós vamos criar módulos, então, que serão compartilhados ali os nossos códigos. Então, você viu que a função, a gente busca pegar um problema grande, dividi-lo em subproblemas menores e achar a solução de cada subproblema. E daí a gente vai iniciar, então, a solução do nosso problema completo com esses blocos menores de código, tá bem? Ah, então quer dizer, professora, que o main não serve para nada? Não. O main é importantíssimo, tá? A gente não pode descartar o main. Nós vamos continuar usando ele, mas ele vai servir principalmente para a gente inicializar essas funções. Como assim? Geralmente a gente chama as funções no main, tá bem? A gente declara algumas variáveis que são importantes para ser passado para essas funções. Então, sem o main, o seu programa não vai rodar. É importante que você tenha essa mentalidade. Logo, a gente precisa, então, do main também. Mas nós vamos, em vez de escrever toda a nossa solução ali, subdividir o problema para que conseguimos, então, um problema mais claro e também em menores, né? A gente vai dividir nosso problema em problemas menores e assim ter a solução mais facilmente. Vamos ao quadro, por isso eu vou mostrar a estrutura das funções. Como que a gente declara uma função? Aqui nós vamos dar o nosso tipo de retorno. O que seria esse tipo de retorno? É o valor que ele vai entregar ao final. Então, ele vai entregar um int, ele vai entregar um float, ele vai entregar um char, tá? Então, esse tipo de retorno é o valor que ele vai entregar. O nome, então, nós temos aqui como o nome da função, somar, dividir, né, cadastro de cliente. E os parâmetros são os valores que vão vir de quem está chamando. Então, se o main está chamando a nossa função, é ali que vai vir os seus parâmetros. Aí nós teremos os comandos da função, então a resolução dessa situação, desse problema, né, será feito aqui na parte de comandos, e o retorno. O retorno, ele é não obrigatório se a nossa função for do tipo void. Lembre-se que void é um tipo de dado que não tem valor. Então, se o nosso tipo de retorno for void, eu não preciso. Em todos os outros casos, eu vou necessitar, tá? Então, se for int, eu vou ter que dar algum valor retornando um inteiro. Se for float, eu vou ter que retornar um decimal e assim por diante. Só para a gente esclarecer mais sobre esses elementos, né, que a função contém, nós temos aqui o tipo de retorno, que ele é, no caso, obrigatório, por mais que a minha função for void, eu tenho que declará-la que ela é void. Então, esse parâmetro indica qual o tipo de valor da função irá retornar. E pode ser um valor inteiro, decimal, float, double, tá? Caractere, void, entre outros. O nome também é parte obrigatório. É um parâmetro específico do nome que identificará a função. Nós temos, então, que ter funções com nomes diferentes. Nós não podemos repetir o mesmo nome para duas funções, tá? Então, quando você pensa numa função, ao criar uma outra, você tem que especificar o seu nome corretamente. Parâmetros, eles são opcionais. Por que eles são opcionais? Porque eles podem ou não existir. Pode ser que aquela função não precisa de nenhum parâmetro para funcionar. A sua codificação ali do problema, né, nós temos então que não necessita de uma variável externa, de um valor externo. Ele vai ali fazer os seus comandos e resolver o seu subproblema com as informações que ele tem, tá bem? Então, os parâmetros, eles são opcionais. E o retorno, ele é opcional se for void, tá? Então, quando o tipo de retorno for void, esse parâmetro não precisa ser usado. Porém, quando não for void, ele é obrigatório, tá bem? Então, tem que lembrar desta parte. E como que a gente define as funções, então? A gente tem que pensar que as funções, elas serão chamadas pelo main. E o nosso compilador, ele vem compilando as primeiras linhas e segue até o main. Então, é importante a gente declarar essas funções sempre antes
dele, tá? Para que a gente não tenha um problema de escopo. Vamos ao quadro, então, pois eu vou apresentar para vocês um tipo de função, um exemplo aqui de como a gente cria essa função. Então, nós temos o nosso main, ó, que a gente vem usando até o momento. Reparem que o main nada mais é do que uma função. Ele tem o seu tipo de tipo de retorno, ele tem o seu nome, aqui dentro poderia vir parâmetros, tá? Então, ele é uma função normal. Vamos ver qual é, né, os valores que estão declarados no main. Nós temos um inteiro, um resultado, uma variável inteiro, né, que é chamada de resultado. E reparem que o resultado aqui, ele vai chamar o quê? Ele vai chamar a função somar. O que nós temos, então? Que quando chamar essa função somar, eu vou dar um jump, eu vou pular para a minha função, tá? Então, quando aparecer o nome da função, eu vou desviar o meu código para ela. E o que essa função faz? Reparem, então, que ela vai me retornar um inteiro, ela não tem parâmetros, tá bem? E ela tem o seu código. O código dela é só um return, porque ela só vai, então, fazer essa operação de soma aqui, de 2 mais 3 e voltar. Então, o que resultado vai obter no final? Ele vai obter o valor retornado pela minha função somar. No caso, o resultado receberia o valor 5 para essa função. E depois eu dou um printf mostrando o valor ali da minha variável. Aqui, então, nós temos um exemplo bem importante de como as funções são realizadas. Você viu que a gente não descartou o main. É no main que a gente chamou a função, tá bem? E a nossa função estava lá declarado o seu tipo de retorno, tendo um return, não tinha parâmetros para aquele caso, mas a gente poderia passar, tá bem? Então, a gente tem essa denominação para funções e tudo que a gente for fazer agora, basicamente a gente vai usar funções para declarar os nossos próximos programas. Funções com ponteiros. Vimos, então, como que nós fazemos uma função, né, convencional, e agora a gente vai entender mais sobre ponteiros. Os ponteiros nada mais são do que a gente referenciar o nosso programa através de memória, tá? Então, o ponteiro está nessa parte de alocação de memória, e é isso que a gente vai entender. Porque a gente não pode, muitas vezes, utilizar algumas variáveis especiais do jeito que elas são, nós temos que indicar a sua memória. Então, a gente precisa estudar os ponteiros. Vamos ao quadro para a gente iniciar, então, essa parte sobre o ponteiros, que é uma variável. Então, o que é um ponteiro? É um tipo especial de variável que armazena um endereço de memória. Tá bem? Então, reparem que a gente está vendo mais um tipo de variável e essa variável ela é muito especial, porque a gente trata a parte da memória, tá? E não o conteúdo somente. A gente quer saber a parte da memória que estará aquele conteúdo. Para a gente não importa somente o valor armazenado ali, sim também aonde ela está armazenada. O acesso à memória é feito usando 2 operadores. Então, o asterisco e o e-comercial. O asterisco, ele é usado para a criação do ponteiro. Então, se você ver uma variável declarada assim, né, ou também assim, você vai saber, então, que é um ponteiro, tá bem? Ele vai, então, estar relacionado com o armazenamento do endereço da memória. E o e-comercial, ele é utilizado para acessar o endereço de memória. Lembra o scanf? O scanf, ele utiliza o e-comercial para a gente guardar naquele local de memória o que a gente está recebendo do teclado. Então, a gente já estava usando o ponteiro, só não sabia ainda. Então, a gente tem que compreender que para criar um ponteiro, utilizamos o asterisco e para acessar esse ponteiro criado, né, a gente utiliza o e-comercial. Aqui está, então, a estrutura, tá bem, do nosso ponteiro. A gente vai declarar o tipo que ele é, ok? O nome do ponteiro e, obviamente, antes do nome do ponteiro, o asterisco. Porque isso vai indicar que nós estamos tratando de memória, tratando de endereço de memória. Como que nós poderemos, então, declarar em C, por exemplo, o int, vai mostrar que o valor que nós teremos dentro dessa nova variável criada em idade será inteiro. No entanto, além de ter um inteiro na idade, eu quero saber também o seu endereço de memória,
tá bem? Então, nós temos essa correlação. A criação de um ponteiro só faz sentido se for associada a algum endereço de memória, tá bem? Então, vamos supor que eu tenho essa variável aqui, int ano, recebe 2018. Se eu tiver int ponteiro para ano, igual a ano, o que eu vou receber? Eu vou receber, então, o lugar aonde ano está, aonde esse 2018 for armazenada, a memória dele. E não, basicamente, somente eu vou receber o valor 2018, eu vou analisar na memória. Então, no número 1, nós criamos uma variável normal, né? Que a gente está acostumado até o momento, que recebe, então, um inteiro. Já no nosso exemplo número 2, nós associamos um ponteiro a esta variável ano. Agora, tudo que estiver associado à variável ano também vai estar relacionado à nossa ponteiro. Portanto, nós temos que compreender que o ponteiro ele vai mostrar o endereço de memória. A gente pode manipular essa variável, tá, o que contém nela, mas principalmente nós estamos querendo saber aonde está adicionado. Qual é a memória, tá? Lembrando que é a memória de trabalho, não é a memória do HD. É sim a nossa memória RAM que a gente trabalha aqui, tá bem? Por quê? Porque são variáveis e geralmente a gente está trabalhando ali na memória de trabalho. Você pensa comigo, a gente vai aprender funções agora, né? E a gente não consegue chamar uma função do tipo vetor, tá? Então, eu não consigo ter uma função vetor, né, que retorna um vetor ou que é do tipo vetor. A gente tem, então, que utilizar ponteiros para isso. Por quê? Porque o vetor, ele trabalha com a memória. Ele vai lá na memória para começar a guardar os dados, tá bem? Então, a gente sabe que o vetor é uma variável que guarda N tipos de dados, no entanto, a gente tem um endereço de memória inicial que é alocado quando a gente declara um vetor para poder completá-lo. Então, o vetor, quando trabalharemos com ele, a não ser a parte de inserção, de remoção, nós trabalharemos com ponteiros. Vamos ao quadro para a gente compreender, então, como a gente trabalharia com vetor, por exemplo, em funções. Vamos supor que você quer uma função que retorna um vetor. Professora, eu vou declarar dessa forma aqui, int, o meu vetor vai ter 10 valores, calcular. Isso está errado, tá bem? Por que que está errado? Porque eu não posso declarar dessa forma. O nosso compilador não vai entender e vai acabar dando erro. Portanto, o correto para este caso é utilizar ponteiros. Como que a gente vai declarar? Então, o tipo, no caso aqui seria int, vou colocar o asterisco, que vai me mostrar que isso é um ponteiro nome. Aí sim eu vou poder colocar e declarar o meu vetor aqui dentro do tipo, né, que eu declarei, obviamente, ali, e dando um return vetor somente com o seu nome, não precisa nem passar o seu tamanho, ok? Para a gente exemplificar melhor essa parte de ponteiros, eu trouxe aqui uma função, que aqui só está a função, tá? Não está no main, uma função chamada int gerar randômico. Então, reparem aqui que a gente está trabalhando com o quê? Eu estou trabalhando com vetores. Por que eu sei que é um vetor? Porque a gente está trabalhando com ponteiros. Então, aqui dentro eu vou declarar um vetor do tipo int r10, tá? De tamanho 10, e vou usar uma variável int a para a gente fazer o controle do meu for. Aí eu vou fazer esse laço, vou percorrer todo ele e vou guardar no nosso vetor valores randômicos. Essa função range, ela já é nativa do C, tá bem? Então, você não precisa criar. Quando você declara ela, range, vai gerar valores aleatórios. E depois eu vou printar o meu valor que eu consegui, né, guardar no meu vetor ali com esse range. Aqui, então, a função irá retornar um endereço de valores para inteiros. E o que é impresso é o código de memória, ou caso, o valor randômico, tá bem? Então, nós temos aqui, o que será impresso será este código aqui, que são os valores randômicos gerados. Não é o valor de memória, e sim o valor randômico. E lembrando, como eu declarei que eu vou usar um vetor aqui, né, no meu tipo, eu tenho que retornar esse vetor. Reparem que eu só retorno R, tá bem? Eu não retorno R10, como a gente foi declarado aqui anteriormente. Eu só vou declarar que eu vou retornar o meu R, que é o nome do meu vetor. Por último, a gente tem uma função muito importante dentro
do C, que é a malloc, que é a alocação de memória dinâmica. Ela é importante principalmente quando a gente trabalha com algumas estruturas que vai necessitar essa alocação de memória para alguns tipos de estruturas de dados especiais, tá bem? Como que a gente declara ela? Int. Reparem, então, que a gente utiliza a parte de ponteiro, por quê? Porque nós estamos trabalhando com memória, então, essa declaração do asterisco é importante. Vamos colocar o nome que desejaremos para a nossa variável que vai ser alocada, utilizaremos uma malloc, e aqui vai ser a quantidade de valores que você quer que ele armazene, tá? Então, 100, 200, lembrando que o malloc é dinamicamente. Ele vai retornar dois valores, null ou ponteiro genérico. Null é caso de errado, tá bem? Então, se der errado, o nosso malloc vai retornar null. Então, ele não conseguiu fazer essa alocação de memória dinâmica. Então, nessa parte desse bloco, nós vimos toda essa parte de ponteiros. Ela é importante não somente para funções, tá? Você vai ver que ao longo das nossas aulas você vai entender mais o ponteiro, principalmente utilizado para algumas estruturas de dados especiais. Então, é muito importante que você entenda que o asterisco cria uma variável do tipo ponteiro e que o e-comercial acessa, tá bem? Então, assim a gente consegue criar e acessar partes da memória de trabalho para conseguir manipular melhor as nossas variáveis. Vamos trabalhar então com escopo e passagem de parâmetros. Essa parte é muito importante para que você entenda a dinâmica da programação em si. Você vai compreender que nem sempre uma variável vai estar disponível para todo o programa, tá? Por quê? Por causa do seu escopo. Vamos ao quadro então, para compreender mais sobre essa parte. Reparem aqui no código que eu trouxe. Nós temos uma função e o nosso int main, ok? Até aí tudo bem. Reparem que o nosso int main eu estou declarando int x igual a 20, tá? Aí eu vou criar um printf no qual eu vou dar valor de x na função main. Então, reparem que eu vou colocar esse valor aqui para apresentar para o meu usuário. E depois eu vou ter mais um printf que vai falar valor de x na função testar. Quando ele chama essa função, aqui, o que ele vai fazer? Eu vou dar um jump e vou vir para a função testar. Reparem que na função testar, eu tenho uma variável também descrita como int x igual a 10. Professora, você disse que a gente não pode ter variável com o mesmo nome. Sim, a gente não pode ter variável com o mesmo nome, no mesmo escopo. Aqui, elas estão em escopos diferentes, tá bem? Por quê? Porque essa variável, quando termina esse programa, ela morre. E a mesma questão na função. Quando ela termina aqui, ela é apagada da memória, tá? Ela é uma variável do tipo global. Então, ela acaba sendo deletada. Por isso que a gente pode ter em funções diferentes o mesmo nome de variável, tá bem? Para que a gente entenda melhor isso, a gente tem a definição aqui de variável local e global. A variável local, que era o caso do int x do exemplo anterior, elas são enxergadas somente dentro do corpo da função, onde foram definidas. Então, reparem que para outra função, ela não é enxergada, a gente não consegue ver qual é aquele valor, tá bem? E a variável global, a gente cria fora da função. Assim, ela será visível para todas as funções do programa. Geralmente, adota-se declará-las após as bibliotecas. Então, reparem que a gente declara ela fora do main, fora de qualquer lugar. A gente declara as bibliotecas e depois elas. Para isso, eu trouxe esse exemplo. Aqui é uma variável global, tá vendo? A gente vai ter int x igual a 10. E ela vai ser usada tanto aqui no testar, quanto também no main, tá bem? Então, ela vai ser usada nos dois. Eu tinha uma professora que não gostava de variáveis globais, tá? Porque a variável global, dependendo de um programa, se ela for muito extenso, né? Se o programa for muito extenso, a gente pode acabar manipulando ela, tá? E toda vez que nós fazemos a manipulação dessa variável, ela altera o valor, ok? Então, a gente pode acabar se perdendo na resolução. Então, realmente, variáveis globais geralmente devem ser evitadas
ok? Não é que você nunca pode usar, até pode. No entanto, você tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes você manipula ela numa função, mas precisava do valor original dela em outra, mas ela já foi manipulada. E se ela foi alterada uma vez, ela acaba, então, tendo o seu valor alterado e assim perpetuado até o final do programa, tá bem? Então, as variáveis globais, elas podem ser utilizadas, mas elas têm que ter um cuidado redobrado. Já as variáveis locais, não, a gente declara em cada função a sua variável. E quando termina aquela função, ela é apagada, tá bem? Então, é importante a gente ter essa diferenciação. Mas, professor, eu quero declarar uma função, uma variável dentro do main e quero usar dentro de outra função. Como que eu faço isso? Para isso, a gente tem a passagem de parâmetros, tá? Vamos ao quadro. O parâmetros, então, é o valor que vai dentro do parênteses após o nome, ok? Então, eles são passados pelas funções que os invocam. Para isso, então, a gente tem que a passagem de valor, é um tipo de passagem de parâmetro, a função cria variáveis locais automaticamente para armazenar esses valores após a execução da função. Essas variáveis são liberadas. Repare, então, que na passagem de valor, as variáveis que são criadas, elas são locais, tá bem? Então, quando acabar aquela função no qual ela foi passada, ela é apagada. Portanto, se eu manipular a minha variável dentro de uma função e essa variável foi passada por parâmetro, quando eu retornar, a função que chamou não vai ter alterado o seu valor, tá bem? E aqui, então, nós temos um exemplo. Reparem que eu tenho um int result aqui e eu estou passando 10 e 15 para a minha função. Mas eu não estou passando 10 e 15 direto no meu parâmetro, eu estou passando int A e int B, tá bem? Então, o A vai receber valor 10 e o B valor 15, tá bem? Então, a gente tem essa diferenciação aqui. E então, a gente tem essa questão do valor sendo passado. Se fosse uma outra variável, se a gente estivesse passando um C aqui, a gente poderia mudar ela no int somar, no entanto, ela não mudaria no main, tá? Ela continuaria pelo mesmo valor. Nós temos também a passagem por referência. O ponteiro é um ponteiro, né, um endereço de memória. Não será criada uma cópia dos argumentos passados e será passado o endereço da variável e a função trabalhará diretamente com os valores ali armazenados. Então, aqui, na passagem por referência já é diferente. Se você alterar o valor da função, tá bem? Se você alterar o valor da variável, ela vai ser alterada no programa que a chamou, tá? Já por valor, não. Por valor, você vai colocar ali o valor que você está desejando passar por parâmetro. A função que foi chamada vai manipular aquela variável do jeito que ela quiser. E quando acabar a função que foi chamada, a variável é excluída, então a gente não tem modificação nela. E na função que chamou, continua da mesma forma, sem nenhum problema, tá bem? Então, a gente viu essa parte de escopo, que é muito importante, porque nós podemos ter variáveis locais e globais, e também vimos essa parte de parâmetros, que a gente tem que entender como passar, o que passar e o que vai ser modificado, tá bem? Então, essa foi a nossa parte de escopo e parâmetros. Agora a gente vai, então, para a nossa primeira situação problema. Lembre-se que você, então, é um candidato que está buscando uma vaga de emprego e vai ser submetido a alguns problemas para ver se você sabe, pelo menos, algumas funcionalidades da linguagem C. Vamos ao quadro para a gente, então, entender o que vai ser solicitado. Foi solicitado a você automatizar o cálculo de uma reação chamada de proteção. Nessa reação, o composto A de massa 321,43 Gmol será somado a um composto B de massa 150,72 Gmol. Seu programa, além de calcular o composto com base nas informações do usuário, deverá também exibir os valores das combinações 1,2 por 1, 1,4 por 1 e 1 por 6, tá bem? Então, a gente vai fazer esse programa que vai fazer essa funcionalidade. O que nós temos que pensar ao criar um programa que faz esse tipo de cálculo, tá? A gente tem que analisar primeiro quais são os nossos valores, então, obviamente, a gente tem que tomar cuidado com os valores que são passados ali para a gente fazer o cálculo também, e também pensar no que a gente poderia fazer para solucionar o problema.
A gente poderia fazer toda essa solução no MEM? A gente poderia. No entanto, como é um problema de calcular, eu vou subdividir esse problema e vou fazer uma função para fazer somente esse cálculo, tá bem? E daí a gente já vai treinar essa parte de funções. Agora a gente vai ao meu computador. Tá bem? Aqui, então, eu vou abrir o meu Dev, que é o nosso programa que estamos utilizando para fazer a programação. Lembre-se, então, que a gente tem que vir aqui em File e abrir um projeto, tá? Eu acabo escolhendo sempre o Console Validation. Aí você vai escolher a sua pasta, onde você vai querer guardar, tá bem? Eu vou guardar aqui na aula 3, no exemplo 1. Você pode mudar o nome do projeto, eu vou manter o mesmo. Bem, lembre-se então que quando a gente cria esse projeto, ele já acaba criando o main ali pra gente e coloca uma biblioteca mais genérica. Quero que você perceba aqui, eu acho que eu esqueci de falar, quando a gente utiliza essa barra com asterisco ou barra, assim, é comentário, tá? Então, ele não interfere no código. É bem interessante usar comentários para quando você quer destacar alguma funcionalidade. Eu só explicando porque talvez passou batido. E é importante que você saiba também essa funcionalidade do main. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos primeiro declarar algumas variáveis dentro do main, tá? Eu vou usar, então, um float, A, que vai receber 0, um B, que vai receber 0, e o resultado, que vai receber 0. Quando a gente declara variáveis assim, eu até fiz errado, vou consertar aqui, em vez de ponto e vírgula, a gente coloca somente vírgula. A gente coloca ponto e vírgula somente na última variável declarada do mesmo tipo, tá bem? Aí eu vou precisar pegar a massa, né, o valor da massa do meu usuário. Então, eu vou dar um printf, ok? Barra n, digite as massas do elemento A e B. Okay? Então, eu estou solicitando aqui o valor para a gente fazer o cálculo do composto da base que foi pedido. Vamos dar um scanf. Reparem aqui que eu já pedi o elemento A e B. Então, aqui eu vou declarar 2%F. Dá um espaço entre eles, tá? Então, %F. E para eu capturar dois elementos de uma vez, eu tenho que, obviamente, passar os dois valores das minhas variáveis, tá? Então, e-comercial A e e-comercial B. A gente faz essa declaração aqui. Então, apresentando que eu vou pegar um valor, vai na variável A, o primeiro valor, e o segundo vai na variável B. Agora, eu vou fazer, então, o meu resultado, ok? Que vai ser igual. Aqui eu vou criar a minha função. O nome da minha função vai ser calcular massa. E o que eu vou passar para a minha função? Os valores que eu peguei do meu usuário. Então, eu vou passar o meu A e o meu B. Reparem aqui que o meu A e o meu B, eles são o quê? Eles são parâmetros que estão sendo passados. E esses parâmetros, então, estão sendo passados pela função que está chamando, tá bem? Então, a gente vai passar esses valores para a função calcular massa. Como eu disse, de praxe, por causa do escopo, nós declaramos sempre a função antes, tá bem? Então, eu vou retornar um float dessa função, calcular massa. E o que eu vou passar? Um float A e um float B. Eu poderia colocar aqui um nome diferente, C, D, L, entender, tá? Mas, por convenção, como eu já estou utilizando esses valores, eu vou mantê-los. Eu vou declarar um valor constante. Então, quando a gente quer declarar um valor constante, a gente coloca const, float, MA, vai receber 321.43, ok? Mais um, que é a massa do B, é a massa do nosso elemento B, tá? Esses valores, eles foram determinados pelo problema. 150
0,72. Então, a gente fez essa declaração aqui desses valores constantes. Agora, eu vou dar o printf para apresentar esse valor, tá bem? No printf mesmo, eu vou fazer o nosso cálculo, tá? Eu não vou fazer criação de variáveis nem nada, eu já vou utilizar o printf para fazer esse cálculo. Então, eu vou dar um /n, 1.2, 1.0, que é a relação do valor que eu estou querendo também, /t, e aqui fora, tá? Daí eu tenho que declarar que eu vou mostrar um f, que é um float, e aqui fora eu já vou fazer a conta, que é 1.2 vezes MA mais 1 vezes MB. Todos esses valores aqui foram passados, tá? Então, a gente trabalhou com os valores que foram passados. Eu vou copiar esse printf para a gente não perder tempo digitando valores parecidos e eu só vou modificar os valores. A outra relação que a gente queria é a referência das combinações 1.4 por 1. Então, eu vou mudar aqui 1.4 por 1. Daí, essa é a nossa conta base. E a outra combinação que nós queríamos é 1.0 por 1.6. Então, a gente faz essa combinação. Aqui é 1, também aqui é 1,6. Aqui a gente conseguiu mostrar quais são as relações. E agora, o que a gente vai fazer? Vai retornar. Reparem aqui, eu tenho um float. O que eu vou retornar? Um float também. Mas esse return, em vez de eu fazer uma conta antes, eu já vou dar o valor que a minha conta está pedindo. Então, A vezes MA mais B vezes MB, tá bem? Então, essa vai ser o nosso valor retornado. Aqui. O que eu vou fazer agora? Então, reparem que resultado vai receber o quê? Esse valor aqui. Esses printfs foi só para mostrar, então, o cálculo do mol, tá? A gente queria mais saber esse valor. E, por último, então, eu vou dar um printf dando o resultado que vai ser %f, tá bem? E aqui, resultado. Vamos compilar, então. Então, eu vou digitar o elemento B, A, B. Reparem que ele fez o cálculo, tá? Então, o resultado que foi passado pelo parâmetro foi esse daqui, ó, 17,17 ponto esse valor, tá bem? E esses daqui foi o cálculo feito anteriormente. Então, aqui a gente teve essa utilização de funções, na resolução dessa função problema, nós tivemos essa utilização de funções juntamente com a questão da gente passar parâmetros. Vamos agora ao quadro analisar um exercício que eu trouxe para a gente fixar o nosso conteúdo até o momento. O asterisco é usado para a criação do ponteiro e o e-comercial é usado para acessar o endereço de memória. A função busca dividir a complexidade de um problema maior e evitar repetição de código. A passagem de parâmetro não é uma cópia dos argumentos passados, tá bem? Então, eu vou deixar aqui um momento para você responder, tá bem? E daqui a pouco eu volto, então, com a resposta e a continuação da nossa aula.
Voltamos, então, vamos ao quadro responder as questões. O asterisco é usado para a criação de um ponteiro, isso é verdade, e o e-comercial é usado para acessar o endereço de memória, também é verdade. Nós temos, então, que a função busca dividir a complexidade de um problema maior e evitar repetição de código. Sim, a função tem uma dessas características, além de outras, tá? E a passagem de parâmetro não cria uma cópia dos argumentos passados. Então, essa já é falsa, tá? A passagem de parâmetro por valor cria uma cópia, a passagem de parâmetro por referência não. Então, como não foi especificado, cria uma generalização, aí, no caso, está errada. Essa foi, então, a nossa resolução do nosso exercício. Vamos tratar agora de recursividade. A recursividade é muito interessante porque ela trata, então, de um problema que se repete e, ao se repetir, então, a gente acaba utilizando ela, chamando ela mesma. Parece um pouco confuso, mas ao decorrer desta aula você vai compreender melhor. A gente vai ao quadro, entender mais como funciona a função recursiva. Então, a função ela será invocada dentro dela mesma. Reparem, então, que é importante você entender que a função recursiva chama ela mesma, tá? Uma função, mesmo não sendo a main, pode chamar outra função. Mas na questão da função recursiva, ela chama ela mesma. Vamos analisar aqui o código. Reparem que a gente tem um void main, tem os seus comandos e temos ele chamando uma função recursiva. Quando ele chama uma função recursiva, a gente dá um pulo, né, um salto e vai até essa função que está sendo chamada. A função recursiva, ela tem as mesmas características que qualquer outra função. Nós temos que definir o seu tipo, declarar o seu nome e, se houver, passar seus parâmetros. Mas o que acontece? Dentro da função recursiva, a sua solução é chamar ela mesma. Então, reparem que isso vai acontecer. Ela vai chamar a si próprio, tá bem? Até chegar numa solução e assim vai voltar solucionando o problema. Vamos entender melhor. Um algoritmo recursivo resolve um problema dividindo em subproblemas mais simples, cuja solução é a aplicação dele mesmo, tá bem? Isso é importante. Nós vamos aplicar ele, a própria função, para solucionar os problemas. Olha que interessante, nós temos que ter algumas características importantes da função recursiva. Aqui, há o ponto de parada. Se uma função recursiva não tiver um ponto de parada, ela não funciona, tá? Por quê? Porque a gente necessita desse ponto para que ela uma hora pare e volte solucionando os problemas que foram deixados para trás, tá? E senão também ela vai ocorrer infinitamente. As variáveis na memória de trabalho é uma questão a ser considerada em problemas recursivos, porque toda hora que ela chama ela mesma, ela cria variáveis. E essa criação de variáveis acaba, muitas vezes, estourando a pilha de memória. Se a gente tem um estouro de pilha de memória, o nosso programa acaba não funcionando. E as variáveis são independentes, então isso mostra, então, essa parte de variáveis na memória. A gente tem, então, que entender qual é o mecanismo da função recursiva. Ele é o seguinte, aqui é uma função genérica, reparem que ela nem tem comandos, né, aceitáveis dentro de um C, mas só para você entender. Aqui foi a primeira vez que a função recursiva foi chamada. O main chamou essa função. O que acontece? Ela vai fazer os seus comandos e vai chamar ela mesma. Quando ela chama ela mesma, ela vai abrir uma segunda instância. O que ela vai fazer? Ela vai criar todas as variáveis novamente, executar todos os comandos e caso não tenha chegado no ponto de parada dela, ela vai chamar novamente essa função. Então, ela vai abrir outra instância dela mesma, tá vendo? Vai criar novamente as variáveis, vai fazer novamente os comandos até chegar num ponto de verificação, que é o nosso ponto de parada. Reparem que na instância 3, neste exemplo, o ponto de parada foi aceito. Então, ela chegou num ponto que não foi necessário aplicá-la ela mesma. O que ela vai fazer? Ela vai retornar
Por quê? Aqui eu vou ter um valor, então, passado que vai solucionar a minha instância 2. E solucionando a minha instância 2, obviamente, eu vou ter um valor que vai conseguir solucionar a minha instância 1 e eu vou, então, ter o meu valor final resultante. É como se a gente abrisse vários problemas, tá bem? Então, a função recursiva vai abrindo um leque e quando chega no ponto de parada, ela vai voltando, solucionando todas aquelas instâncias abertas, tá bem? Então, isso é importante que você compreenda. A gente tem toda essa questão de abrir o problema, mas quando chegar no ponto de parada, a gente vai ter a solução para o problema anterior e assim sucessivamente até chegar ao final. A gente vai ao quadro agora para a gente entender um pouco mais dessa função recursiva, tá bem? Aqui, então, nós temos uma função, tá vendo? E ela é recursiva. Ela vai chamar ela mesma. Como eu sei que ela chama ela mesma? Vamos analisar. Nós temos, então, essa função é um inteiro, tem um somar, tá vendo? E aqui no return, né? Nesse return, reparem que ela está chamando somar. Então, nessa função aqui mostra que ela vai chamar ela mesma. Quantas vezes vai ser necessário? Até ela não cumprir mais esse if, tá? Até esse if se tornar falso. Quando ela se tornar falso, ela vai acabar voltando aqui. Como que ele vai fazer? Vamos supor, então, que nós vamos passar um valor 2 para esse parâmetro aqui. Então, a gente vai ter o somar igual a 2. Mas qual é o nosso valor de parada? O nosso valor de parada é se if for diferente de 0. Então, quando eu chegar em 0, eu vou voltar os meus valores. Então, aqui eu passei 2, eu ainda não voltei. Reparem que o valor passado aqui é importante que ele seja modificado, porque senão eu vou ficar abrindo problemas com o mesmo valor e não vou conseguir esse retorno. Aí, eu decremento para este problema do parâmetro valor menos 1. Aí, ao invés de passar 2 como parâmetro, eu vou passar 1. Então, ele vai abrir uma nova instância com o parâmetro igual a 1. E o que ele vai fazer? Ele vai entrar nessa condição, né? O valor é diferente de 0? Então, ele vai novamente mandar valor menos 1. 1 menos 1 é igual a 0. Então, a minha última instância aberta neste caso é somar 0. Aí, nós temos, então, que voltar. Por quê? Porque quando o nosso if for igual a 0, ele vai dar um return valor. Então, ele vai retornar um valor que ele vai conseguir solucionar o meu valor anterior. Repare, então, que eu consigo o valor 0 passado e ele vai preencher essa lacuna aberta pela instância 2. E aí, nós vamos conseguir 1 mais 0. O que dá? 1. Então, eu vou passar o valor resultante da minha instância 2, 1, para a minha instância 1, tá vendo? E aqui, então, eu vou colocar 2 mais 1 e o 3. E assim a gente consegue, então, a recursividade sendo aplicada. A recursividade pode parecer um pouco estranha no começo, mas ela pode ser, sim, bem utilizada. No entanto, nós temos que lembrar que ela tem uns pontos negativos, que são as questões de ser um pouco mais complexo o seu entendimento e também a questão da memória, principalmente a questão da memória. Porque se for um problema muito longo, a gente vai ocupar muita memória, porque toda vez que abre uma instância, a gente cria variáveis. E essas variáveis ocupam lugar na memória. Somente quando é solucionado, quando a gente tem o retorno, que aquelas memórias, as variáveis na memória deixam de ser alocadas, tá bem? Então, a gente tem que tomar principalmente esse cuidado para que a gente não tenha um estouro de pilha e assim o nosso programa acaba não funcionando porque a gente não conseguiu abrir todas as variáveis e assim conseguiu solucionar o problema. Agora nós vamos analisar alguns exemplos de recursividade. Tem alguns exemplos que, quando se fala em recursividade em linguagens de programação, eles são clássicos. São o fatorial e o Fibonacci, tá bem? A gente vai ao quadro, então, analisar o primeiro, que é o fatorial. Vou relembrar para você o que é um fatorial. Fatorial de um número, então, qualquer, n, consiste em multiplicações sucessivas até que n seja igual ao valor unitário. Ou seja, o símbolo do fatorial, tá? É uma exclamação. Então, se a gente tiver 5 fatorial, qual vai ser o seu resultado? Vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1, que resulta em 120. Então, para a gente conseguir entender
no nosso fatorial, nós temos que compreender primeiro, né, como utiliza a recursão, entendendo o primeiro problema. Então, o fatorial é a multiplicação sucessiva de n até que n seja igual a 1. Aqui está um exemplo de um fatorial recursivo. Vamos analisar. Nós temos, então, a declaração da função. Reparem que não tem nada demais nessa declaração de função, tá? Eu tenho que declarar o seu tipo, o tipo que ele vai retornar e o nome dele. Aqui a gente tem um parâmetro. Toda função recursiva vai ter que ter passagem de parâmetros, tá? Porque a gente tem, então, que chegar num valor para solucionar. Então, a gente tem que passar algum valor para ele. Importante, nosso if aqui é o quê? É o nosso ponto de parada. Então, é a nossa parada. Sem isso, a gente roda infinitamente. Se esse ponto de parada estiver declarado erroneamente, a gente vai, então, ou não ter um valor obtido corretamente, ou então a gente vai ter ali um estouro de pilha, porque ele vai rodar infinitamente. Aí, a gente vai fazer, então, essa condição que vai analisar quando a gente vai parar, mas se ele não estiver, né, ainda entrando fora dessa condição de parada, a gente vai dar um return, um valor, que é o nosso valor passado por parâmetro, vezes, que é a lógica, né, de multiplicação sucessiva, o fatorial, valor menos 1. Por quê? Pense comigo, o fatorial não é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1? A minha condição de parada é o quê? Se for diferente de 1, eu vou executar esses valores. Se for igual a 1, eu vou retornar o valor. Então, quando chegar aqui, eu vou retornar qual valor? 1. Mas enquanto não chega aqui, reparem que vamos supor que esse int valor seja 5. Então, eu vou ter 5 vezes... Quanto que é fatorial? Menos 1, né? O valor menos 1 seria 4, mas eu vou chamar a minha função recursiva aqui dentro, que vai me retornar o valor, mas ele vai novamente sendo chamado até chegar em 1. Quando chegar no valor unitário, ele vai retornar 1 para o meu parâmetro, e assim ele vai conseguir, voltando, solucionar todo o meu fatorial. Para a gente entender melhor esse mecanismo, trouxe novamente um esquema aqui, que apresenta essa entrada, né, de valores. Então, reparem que a gente tem a instância 1 com o mesmo fatorial que foi passado, só que foi passado o valor 3 para ele. Nós vamos, obviamente, fazer, enquanto não tiver a condição de parada negada, né, nós vamos fazer a conta e chamar o fatorial, sempre decrementando ou incrementando, dependendo da lógica, para que ele tenha continuidade. Após a instância 1, então, o valor que é passado para a instância 2, o valor é 2. E aí nós decrementamos até chegar em 1. Reparem que quando chega na instância 3 aberta, ele vai não entrar mais no if, a condição vai ser negada. Ele não vai, né? O 1 é diferente de 1? Não, 1 é igual a 1, então ele vai dar um else, return, voltando o seu valor. Então ele vai voltar 1 e assim a gente vai fazer a multiplicação, né? Fazendo os valores voltar até nós tivermos 3 vezes 2, que é igual a 6. Aqui a gente consegue, então, essa parte. Realmente, recursão não é das mais simples matérias, é um pouco abstrato para a gente entender. Mas se você compreender que ele abre todo o problema e quando encontra o valor ali unitário que consegue resolver, ele vai voltando, fica mais simples. E para isso eu trouxe mais um exemplo, que é o Fibonacci. A sequência de Fibonacci, então, ela tem a seguinte característica. 0, a gente atribui 0. 1, a gente atribui 1, e os demais valores a gente faz a soma do anterior, tá? Com o próximo. Então, quais são os elementos da sequência? Começa com 0, 1, 1, porque a gente soma 0 com 1, tá? Aí a gente vai somar o anterior, 1 com 1, 2. Aí a gente soma o anterior com o próximo, tá? Vai dar 3, e assim sucessivamente, 5, 8. Então, a gente vai fazendo a soma do anterior com o seu anterior. E assim a gente consegue, então, a nossa sequência de Fibonacci. A solução para Fibonacci, ela é a seguinte. Se nós tivermos 0, a gente retorna 0. Por quê? Por causa da condição do problema. Ó, eu vou voltar.
Tá vendo que eu tenho essa condição? Se o meu valor for zero, eu vou retornar zero. Então, é um tipo de condição de parada, tá? Então, nós temos a nossa primeira condição de parada, mas se não for, a gente vai entrar no else. Aqui nós temos a nossa segunda condição de parada. Se if for igual a n menos 1, eu vou retornar 1. Caso contrário, eu vou dar Fibonacci menos 1 mais Fibonacci menos 2. Por quê? Eu quero o anterior mais o anterior do anterior. Então, a gente faz essa soma, tá? Então, a gente vai, obviamente, abrindo o programa e depois retornando, fazendo as soluções ali do return pedido. Você deve estar pensando, essa questão, né, de recursividade deve ser utilizada somente para problemas muito complexos. É interessante que você saiba que todo programa recursivo contém o seu programa correspondente não recursivo, que a gente chama de interativo, tá bem? Então, se tem a solução recursiva, também tem a solução não recursiva. E eu vou ao quadro agora para mostrar uma solução não recursiva para o Fibonacci. Reparem, então, que eu declaro as minhas variáveis, tá bem? Já seto elas. E, no caso, eu faço um for. E esse for eu faço a soma do anterior com o anterior do anterior. E assim eu consigo o return. Geralmente, as funções não recursivas, elas são melhores computacionalmente falando. A gente não gasta tanta memória, tá bem? Mas as funções recursivas, ela tem uma elegância que muitas vezes auxilia para, então, criar a solução, para escolher a solução recursiva. Então, tem essa questão de ser um código mais limpo e mais claro quando você consegue aplicar esse problema da recursividade. A gente vai, então, ao quadro analisar qual vai ser a nossa situação problema 2. Foi solicitado que você implemente um método de Newton para o cálculo da raiz quadrada, porém usando funções recursivas. Aqui nesse problema, então, nós temos que pensar que para aplicar uma função recursiva, nós temos que fazer o quê? Nós temos que ter um problema que chama ele mesmo. E a função de raiz quadrada tem essa característica, a gente consegue a solução através dele mesmo. E foi passado, então, né, já que é o método de Newton, a seguinte expressão para a gente, tá? Xn é igual a x ao quadrado n menos 1, então é o anterior mais n, 2x de n menos 1, então 2 vezes o x anterior. Você precisa solicitar ao usuário um número de tamanho específico para o valor inicial da raiz, como critério de parada. Então, aqui nós vamos pedir ao usuário um número. Vamos, então, fazer essa implementação aqui. Eu vou começar, obviamente, com a criação do cálculo da raiz. Eu vou declarar as minhas bibliotecas. Float calcular raiz, tá bem? Então, isso me mostra o quê? Isso me mostra que a minha função vai retornar um float e que eu tenho 2 parâmetros passados. Um valor n e um valor raiz ant. Os dois são floats também. O que eu vou fazer? Eu vou, então, calcular essa raiz quadrada que foi me passado de acordo com esse tipo de função passada, que é o método de Newton, tá bem? Eu vou declarar, então, uma variável raiz e já vou, após a declaração, atribuir a funcionalidade, tá? Eu vou fazer POW, que é, no caso, a raiz, tá? Raiz não, perdão, é a potência. Eu vou elevar, então, raiz ante, que é o meu valor anterior, a 2. Se eu quisesse elevar a 3, tá? Se eu quisesse fazer, tipo, x igual a 2, eu declaro aqui outro valor, mais n. Então, aqui a gente solucionou essa primeira parte pedida aqui da minha função, tá? Então, aquele POW2 soluciona essa parte. E o n que foi passado soluciona essa, tá bem? Então, são novas funcionalidades que a gente vai aprendendo. É importante que essa funcionalidade aqui, ela é inerente da nossa IncludeMath. Então, ela está na nossa biblioteca matemática. Se você só der o include o stdio aqui, ele não vai aceitar, tá? Ele vai dar um erro, vai falar que POW não está
declarado. Por quê? Porque a gente tem que realmente ela não foi declarada, ela faz parte da nossa biblioteca MEF. Então, tem que declarar a biblioteca MEF para que o nosso programa entenda essa função inerente dela. Depois disso, eu vou então fazer 2 vezes a raiz anterior. Viu? Não é difícil, é fácil assim a gente pensar nesse cálculo. Só que o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer esse cálculo, né? Como é um cálculo, no caso de raiz quadrada, a gente precisa multiplicar n vezes. Aí nós vamos ter um if, esse só foi o primeiro cálculo, no qual nós vamos dar um FEBS raizente menor ou igual que 0,01. Aqui, então, vai ser a nossa parada. Então, se a gente entrar nesse if, o que nós vamos fazer? Um return raiz. Caso não entre nesse if, né, a gente vai, então, fazer a recursividade. Reparem, então, que a gente passa n e raiz. E raiz foi calculada onde? Aqui, tá bem? Então, assim a gente consegue solucionar o programa. Como ele pediu o programa como um todo, a gente, obviamente, faz o main também. Então, no main, a gente declara o float, número raiz. A gente vai pedir esse número para o meu usuário, como foi solicitado no problema. E, por último, você vai, então, pegar uma variável que vai receber o valor de cálculo raiz. Por quê? Calcular raiz, que é a minha variável, que é a minha, função que foi calculada, ela vai retornar um float, ó. Ela vai dar um return da raiz. E aí, a gente vai conseguir, então, o valor pedido anteriormente. Aí você vai colocar aqui a raiz quadrada da função, né, dando um printf para mostrar para o usuário, e raiz, que foi o meu valor retornado na minha função recursiva. Essa foi, então, a solução da nossa situação problema 2. Eu trouxe mais um exemplo em C para a gente gravar bastante essa parte de funções. Lembre-se que as funções são importantes, tá? Daqui para frente, basicamente, nada mais a gente vai calcular somente no main. Somente se for algo muito simples, mas a maioria das coisas precisam ser repartidas. A gente precisa usar essa parte das funções para a gente dividir nossos problemas. Você vai ver que ao longo do tempo as funções acabam ajudando a você a resolver os problemas, porque a gente particiona ele e fica muito mais fácil pensar em soluções menores, tá bem? Então, o main vai ser sempre utilizado, visto que ele é o início do programa, né? É por ali que a gente starta. No entanto, a gente vai não fazer o problema todo lá, e sim mais invocações e declarações de algumas variáveis necessárias. Agora, a gente vai ao meu computador, tá bem? Porque eu vou passar aqui um exemplo para vocês. Novamente, a gente vai utilizar o dev, tá? Então, eu vou abrir ele aqui. Vou criar um novo funcionalidade, um novo projeto, Console Application. Vou escolher onde eu vou inserir. Bem, aqui, então, ele criou. O que a gente vai fazer, o que eu vou fazer nesse programa com você? Nesse programa, eu vou fazer uma função que nós vamos inserir valores em um vetor e depois nós vamos mostrar esse vetor com os valores dobrados. Tá bem? Então, essa vai ser o exercício que eu trouxe complementar para você. Aqui, então, a gente vai começar no main a declarar o que a gente vai utilizar, tá? A gente vai declarar, então, um vetor. Então, nós vamos dar um int números 3. Então, reparem que eu declarei o meu vetor igual a 3. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou pedir para o meu usuário preencher o meu vetor. Então, printf preenchendo o vetor. Então, eu faço essa funcionalidade, tá bem? Para ele preencher o vetor. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui no meu main? Não, como eu disse, a gente vai começar a desvincular a solução do meu problema do main. Eu vou fazer, então, uma função. Eu vou chamar essa função de inserir. Inserir número, tá? Por que eu vou passar número? Porque eu vou passar o meu vetor que eu quero preencher, senão não tem o porquê, né? Eu criar uma função. Eu preciso passar para ela algo que ela
precise, e nesse caso ela necessita de um parâmetro. Aqui então eu vou criar uma função do tipo void. Por quê? Porque eu só quero inserir valor lá, não quero manipular, não quero que retorne um valor de cálculo nem nada. Então eu vou fazer somente esse retorno, tá bem? Somente o void. Inserir, que é o valor da minha função. E aqui dentro eu vou passar int a, abre e fecha, chaves. Chaves não, colchetes, perdão. Reparem que eu não estou passando, eu não vou retornar, né, um vetor. Se eu fosse retornar um vetor, eu ia ter que usar aqui, ao invés de void, a questão dos ponteiros. Eu estou utilizando um vetor do tipo inteiro como parâmetro, então eu não preciso usar ponteiros para este caso, tá bem? É algo específico, é algo diferente. Aqui eu vou dar um int i para a gente trabalhar, então, com for. Lembre-se que quando a gente trabalha com vetores, a gente precisa percorrê-lo. E para percorrê-lo, a gente costumeiramente utiliza um for. Então, eu vou começar no índice 0, que é onde começam os nossos vetores. Nosso vetor i menor que 3. Por que menor que 3 não menor ou igual a 3? Porque como o meu índice aqui é 3, eu vou de 0 a 2 somente. E mais. E mais, tá bem? Então, aqui a gente está incrementando o meu for. Agora, eu abro chaves, dou um printf para o nosso usuário digitar o valor. Digite o valor, % d, tá bem? I. Por quê? No i, porque o i vai servir também como índice. Além de ser o contador aqui, nós vamos utilizá-lo como índice. Aí nós vamos pedimos para o nosso usuário, ele vai ter que entrar com os dados. Para isso, um scanf, %d, tá bem? Vamos mostrar aonde ele está, né? Vamos utilizar, então, um ponteiro a i. É importante colocar o índice, tá? Porque senão ele não vai saber aonde a gente vai inserir esse valor. Aqui, então, nós já inserimos o valor no nosso vetor. Agora, a nossa proposta do nosso trabalho aqui é mostrar o nosso vetor duplicado. Então, eu pretendo mostrar o valor que eu inseri, o dobro. Então, eu vou imprimir esse vetor com o que está dentro do meu índice dobrado, ok? Então, eu vou fazer uma função void imprimir, que é onde eu vou apresentar esses valores. E eu vou receber o int b, que vai ser o nosso vetor. Aqui eu poderia chamar de int a novamente, tá? Não tem problema. Lembre-se que como a gente está passando parâmetros por valor neste caso, ele vai criar essa variável e quando terminar aqui na última chaves, ele vai deletar. Novamente, eu vou fazer um int i, fazer um for para percorrê-lo. Um for i igual a 0, i menor que 3, e i mais. Tá vendo? Então, eu estou percorrendo o meu for aqui. E dá um printf, porque eu quero apresentar esses valores. Então, /n, números. %d. Tá? Então, aqui eu vou apresentar para o meu valor qual é o valor, qual é o índice que ele está e qual é o valor final. Então, para o índice, eu vou usar o i, que é o que a gente está utilizando. Mas para o valor final que nós estamos querendo imprimir, então, o valor duplicado, eu vou colocar 2, eu vou usar até parênteses aqui, 2 vezes b, i. Aqui, então, eu vou dobrar o meu valor que eu tenho dentro do meu vetor, tá bem? Então, aqui a gente duplica ele. Eu vou compilar, então, pra gente ver se tem algum erro. Tá? Deixa eu ver o que faltou.
Ah, vem um chaves a mais. Tá? Digite o valor 0. Vou colocar 3, 4, 5, tá? Ele não fez... Ah, ele não fez, obviamente. Por quê? Porque eu não chamei, né? Eu coloquei aqui inserir e, obviamente, eu não coloquei o imprimir. Deixa eu dar mais um printf. Valor final, tá? Você viu, né? Que se não chama a função, não funciona. Então, a gente tem que lembrar de chamar a função. Imprimir. E qual valor eu vou passar? Números. Número que é o meu valor do vetor. É o nome do meu vetor ali declarado. Então, eu vou colocar 3, 4, 5. Então, eu tive o dobro, ó. No meu número 0, né? No meu índice 0, eu coloquei 3. E no caso, veio 6. Aqui eu coloquei 4, veio 8 e 5, veio 10. Não é 14, tá? É o índice. Digite o valor de 0. Eu vou dar até um tab para que não fique essa dúvida. Tá bem? Então, aqui eu vou dar um barra T que você vai ver que vai ficar mais claro. Vou digitar, então, os valores 7, 8 e 9. Então, 14, 16 e 18. Tá vendo que aqui agora deu um tab, deu para esclarecer que não era 14, não era 15, como estava aparecendo, tá bem? Então, nesse exercício eu trouxe para você a solução de um problema utilizando funções, tá? E passagem de parâmetros e também chamar funções, que é importante. Você viu que eu esqueci de chamar uma função e ali a gente teve um erro porque não funcionou. Não é que deu um erro, né? A função foi declarada, ela foi criada, no entanto, ela não foi chamada. Então, obviamente, ela não ia funcionar. Esse foi o exercício, então, que eu trouxe proposto. Eu trouxe uma frase para que você pense, porque a gente falou de recursividade, e a recursividade parece um pouco abstrata demais. E eu trouxe também alguns problemas, né, da recursividade, como o estouro de memória que pode acontecer. Vamos ao quadro, então. Quando usar a recursividade? Eu vou deixar para você um tempo para você analisar, pensar em tudo que você viu na aula hoje e por que eu devo usar a recursividade, então, tá bem? Daqui a pouco eu volto, então, dando alguns exemplos do porquê nós utilizamos esse recurso.
Voltamos, então. Gostaria de chamar o quadro só para eu ler novamente a pergunta que eu deixei para você pensar. Quando usar a recursividade? Realmente, muitas vezes a recursividade, se não for bem utilizada, ela pode acabar causando algum transtorno, como o não funcionamento do código, visto que pode ter um estouro de pilha, tá bem? Então, a recursividade pode trazer isso. E a sua versão interativa geralmente não traz. Mas tem alguns pontos que nós podemos presumir, né, que ela pode ser bem empregada. Quando a gente tem um código que fica mais curto com a função recursiva. Muitas vezes, a recursividade, chamar ela mesma, gera um código mais enxuto. E isso, num programa de muitas linhas de código, ajuda a ter um programa um pouco mais claro, tá? Então, esse é um dos pontos. Outro ponto, você pode usar a recursividade quando você sabe que a camada de parada dele não vai ser muito grande. Então, se é um problema que abre poucas instâncias para depois voltar, né, a solução, a gente pode pensar em utilizar a recursividade. Por quê? Porque nós sabemos que não vai ter estouro de pilha. Se você não tem certeza que seu problema, que você pode utilizar a recursividade, possui essa característica, você acha que ele pode demandar muitas aberturas de instância, muitas vezes é melhor não utilizar a função recursiva, tá bem? Então, a gente tem essas características. Mas você pode pensar, então eu nunca vou usar. Você pode usar sim, tá? A recursão é um método, por isso que a gente ensina, é um método muito utilizado, mas que a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente por causa da questão da memória. Vamos então recapitular tudo que vimos na aula de hoje. Vamos ao quadro. Começamos a estudar então a parte de funções. Só lembrando que o main é uma função, tá? É uma função que é necessária. No entanto, pegar um problema e subdividi-lo em problemas menores é melhor. A gente tem, então, muito mais clareza no código, a gente acaba não tendo código repetido, tá? É muito mais fácil saber o que cada funcionalidade está fazendo. Se fosse tudo corrente, né? Se a gente tivesse um código todo corrente, seria um pouco mais complicado. Lembrando que quando a gente fala de programas de computadores, a gente está falando em milhares de linhas de código, tá? Então, a função ajuda a nós termos essa noção de qual é o fluxo do programa também. Funções com parâmetros, vimos então essa parte de parâmetros, que é a parte de memória. Temos que lembrar principalmente do asterisco, que cria a nossa variável, e o e-comercial, que faz então o endereçamento dele, tá bem? Escopo e passagem de parâmetros, importantíssimo. O escopo é importante para a gente entender principalmente as questões das variáveis. A variável local, ela é criada numa função e ao final dessa mesma função, ela é o quê? Ela é apagada. Já as variáveis do tipo global, nós temos então que ela é criada fora de qualquer função, fora até mesmo do main, e ela pode ser usada em todas as funções do programa. Lembrando que a variável global ela é perigosa, visto que se ela for manipulada, o seu valor é alterado e assim muitas vezes pode dar algum erro, caso a funcionalidade precise do valor original. E a passagem de parâmetros, nós vimos o por valor e por referência. O por valor, então, cria ali uma variável local para aquela função que está utilizando aquele parâmetro. E por último, vimos a recursividade, que abre, então, diversas instâncias para a solução, chamando ela mesma, tá bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido e que você aproveite muito esse conteúdo. Eu fico por aqui e te espero numa próxima. Até mais!